Bom dia, bem-vindos à Introdução à Economia, aula 20. Hoje vamos continuar com macroeconomia, visão. A aula passada nós vimos visão clássica versus visão keynesiana. E o que vai ser hoje vamos olhar essa economia keynesiana com um pouquinho mais de detalhes. Vamos ver ela graficamente, um pouquinho mais analiticamente do que na aula passada e discutir isso. Que é importante, é uma coisa que ocorre muito no dia a dia, essa noção de você olha para a economia e às vezes a economia está em recessão, tem uma crise, tem uma depressão, e a gente sempre fica pensando o que o governo poderia fazer. Um dos papéis do governo é justamente fazer uma política contra as crises para estabilizar o nível de atividade de economia, mas o que exatamente? E não é tão claro assim. Como eu falei na aula passada, tem grandes controvérsias e escolas diferentes de economia, de papel do governo, grandes brigas acadêmicas, brigas pessoais sobre esse tipo de coisa. Mas a visão keynesiana é uma visão bastante influente. No passado foi influente em diferentes épocas da história dos últimos 100 anos e muitas vezes é recorrente. Daí sai de uso um pouco essa visão keynesiana, mas de repente volta de novo. Então vamos ver isso. Nós teremos um outro controle de leitura semana que vem. Eu anuncio quarta-feira exatamente qual vai ser o dia, qual vai ser o tema. Mas os temas que a gente tem vindo aí, nós estamos na reta final, né? Essa aqui é a aula 20. Embora no SIGA está escrito aula 19, que depende se você contar o dia da prova ou não, eu acho. Mas a gente está bem, a matéria está bem em dia com o que está lá no SIGA. Hoje vamos ver essa economia keynesiana, o multiplicador e curva de Phillips, né? Aí, depois vamos ver um pouco mais vamos ver economia internacional, exportação, importação, balanço de pagamentos, esse tipo de coisa, umas aulas sobre equilíbrio macroeconômico, depois pobreza, desigualdade e 2 aulas sobre economia brasileira especificamente. Então, na próxima aula eu falo mais sobre o controle número 4. Lembra, são 5. Então, deixa eu compartilhar aqui. Então, vamos fazer uma breve revisão do que a gente viu na aula passada. Então, a gente está contrapondo... Peraí, deixa eu admitir todo mundo que está chegando aqui. A gente na aula passada a gente contrapôs a abordagem clássica e a abordagem keynesiana. Lembra o que clássico está se referindo? Clássicos são os economistas clássicos, esses que estão aí, Adam Smith acima de tudo. Essas são as ideias que prevaleceram em economia, que foi a partir desses clássicos que havia realmente uma coisa conhecida como ciências econômicas, o pensamento específico de economia. E aí isso durou até mais ou menos até a Grande Depressão, e a ideia básica dos clássicos era liberalismo. Melhor o governo não interferir na economia. A economia é um relógio que funciona, uma máquina que funciona relativamente bem. O sistema de preço serve para sinalizar a escassez e abundância relativa. Quando uma coisa está muito escassa, o preço sobe e aí forças naturais econômicas resolvem aquele problema. Então, aí isso foi desafiado pelos fatos só na Grande Depressão. Então, isso aqui é uma teoria que funciona bem durante 150 anos. Isso era aceito
de maneira geral. Então, deve estar funcionando relativamente bem como uma explicação. Mas aí na Grande Depressão de 1930, 1929, não funcionou, o mercado sozinho não conseguia sair dessa crise, e aí veio as ideias do John Maynard Keynes. Vamos dar uma olhada nele, de novo aqui. Está aí ele. O livro dele, e então esse livro ele escreveu na época da Grande Depressão, e o que a gente vai ver hoje é justamente o modelo dele de como que ele sugere lidar com esse tipo de crises, e a gente já chegou a ver isso um pouco na aula passada, a gente viu em termos de ideias, vamos ver em termos gráficos hoje. A ideia daí é o governo gastar, o governo suprir a demanda que está faltando naturalmente na economia, através de gastos e estímulos econômicos. Então, isso é diferente do que os liberais falariam. Os liberais diriam a economia resolve, ela vai resolver sozinha. Pode ser dolorido, tem desemprego, tem crise, mas se o governo interferir, a gente vai piorar as coisas, deixa que as forças econômicas resolvam. Ok. Então, aí a gente fez essa comparação, eu não vou pegar detalhe por detalhe aqui, mas a gente vai ter uma música na aula passada sobre isso. A diferença principal é essa que eu falei. A visão clássica, a própria economia tem as forças embutidas dentro dela que levam de volta ao equilíbrio. Se a economia pode acontecer coisas, choques que tirem a economia do equilíbrio, ou seja, o que quer dizer isso? Gerar uma crise. De repente tem escassez de investimento, os preços caem, tem desemprego, tem lojas fechadas, fazendo capacidade produtiva ociosa, mas no momento que isso acontecer, os fatores de produção, trabalho, capital, terra, os preços dessas coisas vão cair, porque na crise o preço de tudo cai. E se essas coisas ficam mais baratas, aí tem um estímulo para outras pessoas comprarem mais, contratarem mão de obra, pegar dinheiro emprestado, contratar capacidade produtiva e produzir mais. Então, a própria economia se contrabalanceia, de certa forma. E a visão keynesiana diz que isso não necessariamente acontece. Pode haver uma crise, mesmo com os fatores de produção estando baratos, pode faltar estímulo para usar, para contratar e esse estímulo liberal que faria as coisas se recuperarem. E a razão ali é o que a gente chama isso de espírito dos animais. Há expectativas, especialmente dos investidores, de que as coisas estão ruins e vamos esperar. E aí, se eles não vão fazer isso, aí a economia vai ficar parada nessa crise e não tem nenhuma força natural que vai tirar ela disso. E aí, o que seria necessário, a gente já viu, mas vai ver graficamente hoje, seria o governo entrar e suprir essa demanda que está faltando. Então, o governo vai entrar, vai gastar, e aí vai ter o que a gente chama do efeito multiplicador, a gente vai discutir ele hoje, ver a fórmula do efeito multiplicador. O governo gasta, isso gera mais gastos que geram mais gastos, e isso tira a economia da crise. Então, foram essas as ideias. Vamos ver graficamente isso aqui, um instante só. Deixa eu admitir que não está chegando aqui. Ok, então vamos lá. A gente tem que fazer umas premissas aqui. Foi aqui que a gente parou a aula passada. A gente viu, das outras coisas que a gente viu antes do rap battle lá do Keynes e do Hayek, que aliás tem o número 2, se você procurar na internet tem a música número 2. O que fez sucesso mesmo era o número 1.
a primeira que a gente viu, mas tem o número 2. A gente viu que o Brasil, meio que por coincidência, na própria Grande Depressão, onde Keynes fez o nome dele e ficou conhecido, o Brasil também usou uma política keynesiana, uma política anticíclica que a gente chama keynesiana. Então, nos Estados Unidos, no resto do mundo, nos Estados Unidos em particular, que já era a maior economia do mundo nessa época, como é que o mundo saiu dessa maior crise de toda a história? A Grande Depressão de 29 até 35, uma crise que não era passageira, era muito grande. Lá, atendendo à recomendação keynesiana, fizeram uma série de políticas econômicas chamada New Deal, o Novo Pacto, em que Roosevelt gastou, o presidente teve vários gastos e construção de infraestrutura, estradas, e então o governo, já que o setor privado não provia o investimento que iria tirar a economia da crise, o próprio governo fez isso e funcionou, né? Então, com base nisso, a partir dali, então, a visão keynesiana passou a dominar, pelo menos até mais ou menos a década de 70. No Brasil, também aconteceu algo parecido, mas lá foi não intencionado, aqui foi não intencionado, foi essa compra e queima do café. Mencionei na aula passada, o Brasil tinha produzido nos últimos 30 anos um excesso de café, estava estocado, o Brasil era praticamente um monopolista produtor de café, e aí veio a Grande Depressão, justamente quando a produção do café já tinha café estocado, que não dava para vender, e ainda havia uma produção recorde de café, não tinha como vender. O natural em economia, mas pela visão liberal, seja, bom, então, quem produziu café vai estar mal, o preço do café vai cair, porque a oferta aumentou demais, e você vai ter que arcar com o ônus, da mesma forma que arcaria com o bônus. Só que os cafeicultores eram a elite política e elite econômica da época, então, e eles dominavam o governo, aí o que o governo fez, diz, não, vamos comprar, a gente compra o café produzido, não tem como vender, não tem nem mais como estocar, que já tem estoques demais, vamos queimar. Então, isso é uma política keynesiana anticíclica, porque você, ao comprar, o governo estava pagando dinheiro para os produtores, e os produtores daí pagam os trabalhadores, pagam os fornecedores, que daí e esse tem um efeito multiplicador desse estímulo, e isso fez a economia brasileira, no meio de uma crise, voltar a ter um certo nível de atividade, ou pelo menos não cair tanto quanto o resto do mundo. Então, foi uma política keynesiana anticíclica não intencionada. E funcionou. Então, e quem quer dizer anticíclico? Anticíclico quer dizer assim, que quando você tem uma crise, o governo gasta para tirar da crise, e quando tem uma época boa, a economia está indo bem, aí o governo gasta menos. Então, ele está sempre indo contra a tendência para estabilizar, para gerar um nível de atividade estável e sem grandes oscilações. Essa é uma visão de como que o governo pode lidar com essa questão macroeconômica. Pode falar. Então, o auxílio emergencial pode ser uma visão keynesiana? Sim, sim. É um bom exemplo disso. Uma época de crise, as expectativas estão fracas, ninguém está investindo. Você vê, é um bom exemplo disso, da visão de Keynes, porque você pensa assim, tem desemprego alto, tem um monte de loja fechada, tem um monte de capacidade produtiva subutilizada. Esse seria um momento, pela visão liberal, esse seria um momento para fazer um grande investimento, né? Vou alugar, cheio de escritórios vazios, então eu consigo alugar, fazer um contrato para alugar armazéns e lojas e escritórios por um preço bem barato. A melhor hora para investir seria isso. Mas aí as pessoas ficam, aí a visão keynesiana diz, mas as pessoas, os investidores estão com os espíritos animais baixos. Essa oportunidade existe, mas eles estão receosos, porque vai que a crise não acaba, né? Que a pandemia dure mais 3, 4 anos,
aí eles investiram um monte e não vai ter retorno. Então, muitos preferem esperar. Mas daí o governo gasta. O Brasil, o auxílio emergencial é um exemplo disso, mas tem vários outros gastos que estão ocorrendo. E lá nos Estados Unidos, agora, o presidente novo está com não é auxílio emergencial, lá também tem auxílio emergencial, mas isso é mais ainda, é um gasto keynesiano, é 1,9 trilhão de dólares. Trilhão, é muita coisa. Ele está injetando, jogando dinheiro na economia, justamente para gerar atividade econômica novamente. Então, é um bom exemplo disso. Mas isso é uma coisa que a gente vai discutir mais para frente. Então, cuidado com essa conclusão, né? Então, a conclusão é então é ótimo, porque veja como é bom. O governo gastar. E gastar é bom porque vai dar coisa para as universidades, para os professores, para os alunos, para os trabalhadores, para os sindicalistas, para os banqueiros, para os fazendeiros, e todo mundo vai ficar feliz e a economia vai funcionar. Não, não é assim. Esse é um remédio, como qualquer outro remédio, que funciona em certas situações, em outras situações pode piorar muito a situação. Pode gerar inflação, pode gerar dívida, pode gerar inflação com estagnação, a gente vai falar sobre isso, na década de 70 foi o que aconteceu. Então, não é simplesmente governos gastando e nunca mais vai ter desemprego no mundo. Toda vez que começar a ter desemprego, começar a ter loja fechando, começar a ter fazenda sem produzir, o governo chega e joga um monte de dinheiro. E veja que se você é um político, você deve adorar isso, porque é muito bom. Você cria dinheiro, dá dinheiro para as pessoas, dá crédito, dá incentivo fiscal, todo mundo adora você é o presidente mais popular que tem, o maior estadista que o Brasil já teve, todo mundo fica feliz com você fica feliz e todo mundo vai dar as mãos e vamos cantar e ser feliz para sempre. Não é assim, é muito perigoso acontecer exatamente o contrário. Por isso que eu botei esse exemplo aí da Dilma. A Dilma fez isso em 2008, 2009. Lá foi uma crise bem grande também, crise financeira global, vocês devem lembrar disso. E lá a Dilma fez esse tipo de política e não funcionou. E deu errado. Mexeu em preços de eletricidade, incentivo fiscal para compra de geladeira, linha branca e esse tipo de coisa, e não gerou um estímulo. E a gente vai ver por quê. A gente já até mencionou isso em outras aulas. Uma razão pode ser se a economia está sem capacidade ociosa e você gera essa renda, a economia já está produzindo mais ou menos no seu potencial. E de repente, há uma geração de renda através de um estímulo keynesiano, as pessoas têm mais renda, vão gastar mais, mas não tem mais produtos. Então, o que acontece? Os preços sobem. Os preços sobem, geram uma inflação e não geram mais atividade econômica. Então, depende, como qualquer remédio, você tem que tomar o remédio certo, na quantidade certa, na hora certa, do jeito certo. Se tomar errado, vai ter efeitos não intencionados. E que a gente quer ver isso graficamente agora. Então, tá. Então, aqui a gente começa já coisas novas. Premissas do nosso modelo, primeiro. Então, modelo de quê? Modelo da visão keynesiana, é isso que a gente quer ver. Por quê? Porque é uma visão importante. Eu não vou... Dependendo de quem fosse seu professor, é porque as pessoas assim, têm economistas que são keynesianos. Eu sou um keynesiano, um novo keynesiano, um pós-keynesiano. E aí tem os outros... Não, eu sou um liberal, sou um neoclássico, sou um ortodoxo, sou um mainstream. Então, tem essas duas grandes escolas, mas várias outras. E dentro de cada uma dessas escolas tem nuances, grupos. Então, é meio complicado isso. Mas aqui a gente vai ver a visão keynesiana. Então, tem gente que veste essa camisa, outros menos, mas vamos ver isso aqui. Então, a demanda, primeira premissa, a demanda depende da renda. Isso não é controverso, né? Se eu dobrar sua renda, com certeza você vai comprar mais coisas. Você vai poupar também, mas quase todo mundo. Então, essa é a primeira premissa que a gente tem. A demanda depende da renda. Se cai sua renda, você compra menos. E a demanda de investimentos, essa premissa é um pouquinho mais forte. O investimento, o que faz o investimento aumentar ou cair?
não é a renda. Você pensaria assim, se os investidores estão com um aumento de renda, eles vão investir. E certamente tem isso. Mas aqui, nesse modelo, a gente vai fazer uma simplificação disso. O investimento depende das expectativas. Tá? Então, você é um investidor, tem os grandes investidores, até você, a nível pessoal, decidir comprar um carro, por exemplo, decidir comprar um apartamento. Mas mais importante do que isso são, né, as indústrias, as fazendeiros, os grandes negócios, os empresários, donos de lojas, etc. O que determina se eles vão investir ou não? O que está escrito aí é expectativas, é os espíritos animais, que o cliente chamou. Então, se eu estou aqui, eu sou um dono de uma rede de alguma coisa, ou dono de uma indústria, dono de fazendas, e eu estou achando assim, os próximos 10 anos no Brasil vão ser ótimos. Vai ter um grande ciclo de crescimento, com a pandemia tudo se resolveu, com o que está acontecendo na China, o que está acontecendo nos Estados Unidos, a economia vai florescer, isso vai puxar o Brasil tem vários jeitos de se aproveitar disso. Então, eu estou com expectativas muito boas, meus espíritos animais estão aquecidos, então eu vou investir. Ou o contrário, diz, pelo que eu estou vendo aqui, está ruim, vai piorar, a pandemia vai piorar, vai ter consequências da pandemia, o governo gastou demais, vai ter inflação, vai ter tudo. Os próximos 10 anos vão ser péssimos. Essa é uma má hora para investir. Então, eu não vou investir. Então, é isso, os espíritos animais. Vocês vão ver onde é que isso vai entrar. Tá? Outra coisa que a gente vai precisar é a noção de uma propensão ao consumo, propensão marginal ao consumo, que a gente chama. Isso é muito simples. É simplesmente a ideia assim, se eu der R$100 para você, ou se sua renda aumentar R$10, R$100, você ganhou R$100, quanto você vai gastar disso? Né? Tipicamente, a maioria das pessoas não iriam gastar tudo. Você ganhou R$100, a grande maioria você vai gastar, porque todo mundo tem necessidades e gastar dinheiro é bom. Então, eu recebi R$100. Nesse exemplo aqui, a propensão marginal do consumo é 0,8, 0,8. Então, é 80%, eu recebo 100 e vou gastar 80%. Assim, nas próximas semanas já vou gastar isso, mas os 20 outros por cento eu vou poupar. Então, todo mundo, quase todo mundo, se não gasta tudo que consome, diferentes pessoas, diferentes países, diferentes culturas têm uma propensão a poupar, que é o inverso da propensão a consumir, diferentes, mas 0,8 é bastante razoável. É possível até uma propensão marginal ao consumo maior do que 1. Você recebe 100, aí você gasta 120. Você recebe 100, você deve ter gente na sua família assim. Você recebe 100, aí a pessoa já sai, compra um monte de coisa, inclusive a crédito, até aumenta as dívidas. Mas, em geral, a economia... Aqui a gente não está falando de indivíduos, a gente está falando da macroeconomia, da economia como um todo. Em geral, a economia, se a renda do Brasil sobe, X, o consumo sobe 0,8x. Professor, Chega. Poupar dinheiro de modo geral assim, por exemplo, se eu poupar meu dinheiro debaixo do colchão, eu tô deixando de investir na economia, tô deixando de deixar a moeda circulando. Então, eu tô prejudicando a economia se eu fizer isso? Essa questão é bastante importante. Inclusive, ela vai surgir lá na frente, quando acabar isso aqui, eu vou falar exatamente sobre isso, mas tem que diferenciar um pouco o nível individual e o pessoal. Não faz sentido poupar. Se você poupar debaixo do colchão, se você deixar numa caixa de sapato escondida atrás do armário, de fato, você está tirando demanda da economia. E se muita gente fizer isso, né, a economia ia ter crise, ia ter menos atividade econômica. Mas a maioria das pessoas não fazem isso. Porque se eu disser, já que eu vou poupar, eu estou incorrendo todo o desgosto de poupar, porque poupar é você não consumir. Então, um desgosto nesse sentido. Desgosto não, eu estou pagando o custo de não poupar, que é deferir consumo, deferir prazer. Então, eu quero alguma coisa em troca. O que eu quero em troca? Juros. Então, em vez de deixar embaixo do colchão, na caixa, no fundo do armário,
pega e põe numa poupança, põe numa outra aplicação financeira, e aí você ganha dinheiro em cima disso. Você está sendo remunerado por não consumir hoje. E aí o dinheiro, o que os bancos fazem com esse dinheiro? Eles não põem embaixo do colchão deles, eles pegam e emprestam esse dinheiro para outras pessoas. Aí é até bom, porque essas poupanças estão indo parar nas mãos de pessoas que podem botar esse dinheiro a melhor uso, do ponto de vista produtivo, de gerar mais capacidade produtiva, mais empregos, mais produção futura. Então, geralmente não é um problema isso, porque, sabe, quando você tem um pouquinho de dinheiro, você até, não vale a pena, eu vou gastar isso daqui a 3 meses, não vou poupar, a inflação está baixa, mas grandes empresas não fazem isso. Os grandes fluxos de capital, mesmo se for por 1 dia, 2 dias, vão esperar uma semana, esse dinheiro é aplicado no mercado financeiro e colocado para uso produtivo. Mas a gente vai falar mais sobre isso lá na frente. Tem um negócio chamado o paradoxo da frugalidade, que é uma dessas ideias keynesianas que é relacionada com isso. Eu vou deixar para falar quando eu chegar lá. Então tá, eu vou fazer isso aqui devagar. Isso aqui não é difícil. Daqui umas 3 aulas a gente vai ter um negócio macroeconômico que talvez essa é a coisa mais difícil da disciplina. Mas isso aqui não. Mas eu posso imaginar alguém achando, no primeiro momento, isso difícil, porque tem umas linhas aqui, o que exatamente querem dizer essas linhas, essas funções. Então, eu vou fazer com calma aqui, tentar explicar direito. Então, aqui no eixo X, nós temos o produto. Produto de quê? Do país. Nós estamos em macroeconomia. Esse é o nosso Y, lembra? Y igual a C mais G mais I mais X menos M. Né, a definição do PIB. Então, o eixo horizontal aqui é produto, é o nosso PIB, é quanto foi produzido em um ano, vamos pensar assim. E o eixo vertical vai ser dispêndio ou gasto. É quanto que é gasto em um ano. Então, na verdade, o eixo X e o Y, numa economia em equilíbrio, eles seriam a mesma coisa. A economia produziu milhares de automóveis, milhares de toneladas de soja, milhares de cortes de cabelo, capacidade de corte de cabelo e ônibus, linhas de ônibus e avião. Então, o país produziu um monte de coisas e, no equilíbrio, ele consome aquelas coisas, ele põe aquelas coisas para uso. Então, essa linha de 45 graus aí, é uma linha que ela vai refletir qualquer ponto que eu pegar. Se eu pegar esse ponto aqui, está aparecendo a setinha aí, né? Se eu pegar esse ponto, levar até a linha de... Esse ponto é o quê? O país produziu essa quantidade aqui. Deixa eu pegar o exemplo que está aqui, o Y0. O país produziu o Y0, aí levo ela até a linha de 45 graus, e isso quer dizer que ele pode consumir D0, porque ele foi produzido. Porque tudo que é produzido pode ser consumido. Só que não necessariamente tudo que é produzido é consumido. Né? Numa crise, uma definição de crise é justamente que um país não está produzindo tanto quanto poderia e não está consumindo tudo que produz. Está sobrando... não é que está sobrando produto, tem capacidade ociosa, ele não está produzindo tudo que poderia produzir. Então, a gente vai usar essa linha de 45 graus como um equilíbrio. O equilíbrio vai ser quando o produto é igual ao consumo. Quando o produto é menor do que o consumo, quando o consumo é menor do que o produto, daí a gente vai dizer que é uma crise. Tá. Essa linha C aqui, esse é o consumo. Então, você vê que o consumo tem uma certa inclinação aqui. Esse azinho aqui, que é o intercepto vertical, o azinho, ele é o consumo que você teria mesmo se o produto fosse zero. Mesmo se não produzir nada, isso aqui é simplesmente, não é importante, mas, assim, suponha que o país não produz nada, mas você tem que ter alguma coisa. As pessoas vão estar buscando, comendo tronco de árvore, buscando comida no chão.
né? Porque você precisa para sobreviver, esse é o mínimo de calorias. Mas à medida que o produto vai aumentando, é natural pressupor que o consumo aumenta. Se o país produziu 20% a mais, o consumo vai aumentar, agora não vai aumentar de 1 por 1. Por isso que a inclinação dessa curva C não é igual à linha de 45 graus. Lembra, existe uma propensão marginal ao consumo menor do que 1. Então, a renda aumenta, aumenta assim por R$1 trilhão, digamos, a produção aumentou, e o consumo aumentou, porque a renda aumentou, mas a propensão marginal a consumir é menos do que 1, então o consumo aumenta, há uma inclinação, a inclinação desse C é menor do que 45 graus. Tá? Isso vem daquela nossa primeira premissa de que se aumenta a renda, aumenta o consumo. Então, a inclinação de consumo é positiva, mas é menor do que 1. Tá, então, vamos botar aqui, vamos ver o que vem agora. Então, isso aqui é uma economia fechada, então aqui não tem exportação nem importação. Mais para frente, nós vamos, em outras aulas, a gente vai fazer uma economia aberta. Então, aqui é simplificado. Então, aqui, Y igual a C mais I mais G. O X e o M, a gente está esquecendo disso. Então, nós já temos o C. Então, suponha que esse aqui foi o produto esse ano. Então, eu quero saber quanto que as pessoas consomem disso que foi produzido, desse Y aqui. Bom, eu vou consultar a minha função consumo, que está aqui. Então, se esse é o produto, as pessoas consomem 0,8. Então, vamos aceitar que a propensão marginal a consumir é 0,8. Então, elas vão consumir 0,8 de Y1, que é essa quantidade aqui. Se eu fizesse uma linha desse ponto para cá, esse valor aqui seria, essa despesa seria 0,8. Então, repara, o PIB cresceu, tem um certo valor do PIB, as pessoas consumiram 80% do PIB, sobrou um pedaço, essa é a poupança, e aí, o que acontece com essa poupança? Bom, vira investimento, ou pelo menos parte disso vai virar investimento. Então, nesse exemplo aqui, todo ele virou investimento. Aquela poupança, a gente já viu que poupança é igual a investimento, a gente fez algebricamente nas outras aulas. Então, essa distância aqui, né, esse é o PIB, esse é o Y, essa distância aqui é o C, é o consumo, e aí essa distância aqui entre o C e essa linha aqui é o I. Então, o I, essa não é a linha de investimento, essa é a linha de investimento mais consumo. O investimento é fixo, repara que o investimento é independente da renda. A distância aqui, quando o produto está grande, é uma, mas é a mesma aqui, quando o produto é menor, e é a mesma aqui quando o produto é bem pequeno. Está vendo? O produto aqui é pequeno, próximo do zero, mas o investimento é o mesmo aqui, porque a distância entre essas duas linhas é igual. Por quê? É aquela nossa premissa de que o investimento não depende da renda. O investimento depende de espíritos animais. Então, aqui tem um certo ânimo natural entre os empresários, entre os investidores, expectativas para o futuro, tem alguma narrativa passando, crenças coletivas, sempre tem otimismo natural das pessoas, seja como você queira chamar isso, a psicologia empresarial, pode dar vários nomes para isso, é tal que eles resolvem investir essa quantidade aqui. Eles todos juntos, né, isso é macroeconomia, isso é o agregado do país, investem essa quantidade. Então, o produto é esse, Y1, o consumo é esse aqui, o investimento é essa diferença aqui, e a despesa é igual a Y mais C. Então, aqui está um equilíbrio. O Y1 igual a D1, tá aí o consumo, está em investimento, esse é um equilíbrio. Então, a economia está no equilíbrio aqui. Então, a próxima coisa que eu quero fazer é mostrar, eu vou fazer primeiro uma coisa, depois outra. A primeira coisa é mostrar que isso é um equilíbrio, que sozinho, se a gente sair, se o produto aumentar ou reduzir, ele vai voltar a esse ponto, é um equilíbrio. Mas depois eu vou dizer o seguinte, não necessariamente esse equilíbrio é o potencial da economia. Talvez a economia possa
produzir mais, tem capacidade instalada, tem fábricas e fazendas e lojas e armazéns e tratores suficientes para produzir mais do que isso. Então, seria um equilíbrio, não seria o melhor equilíbrio. Talvez não tenha algo que o governo possa fazer para mudar o equilíbrio. Então, porque às vezes esse equilíbrio pode estar no nível muito baixo. Porque lembra o que está determinando muito esse equilíbrio? É esse nível de expectativas. Talvez o equilíbrio esteja aqui, porque o investimento é só isso aqui. Quando, na verdade, se tivesse mais espíritos animais, podia investir muito mais. Então, primeiro, vamos ver se isso aqui é um equilíbrio. O que quer dizer um equilíbrio? Quer dizer assim, se a economia está aqui, não muda nada, produz essa quantidade e tudo vira gasto, tudo ou é consumido ou é investido, então está tudo certo. Tudo que foi produzido teve um uso. Ou foi consumido ou foi investido. Então está tudo bem, fica tudo parado ali. Parado quer dizer, não muda. Mas se mudar e produzir mais, tem forças que empurram de volta para o equilíbrio. Ou se produzir menos, tem forças que empurram de volta. Então vamos ver como é que funciona isso. Suponha que a gente venha para esse ponto aqui. Então, no próximo ano tem uma produção muito grande. Aí, parte dela é consumido, parte dela é investido, mas sobra um pedaço aqui que não vira dispêndio. Então, o dispêndio vai ser menor do que o produto. E a razão disso, o consumo reagiu a esse aumento, né? Você aumentou o produto, o consumo reagiu, ele subiu de cá para cá, mas o investimento não reagiu. Esse que vai ser o problema, é isso que Keynes vai dizer. Esse é o problema, o investimento não reagiu, os espíritos animais não dependem do PIB, ficaram baixos, e aí gerou esse hiato aqui, esse hiato de produto que foi produzido e não foi consumido. Então, o que vai acontecer? Vai ter inventários, estoques, vai sobrar carros nos pátios, produtos nas lojas, e aí as fábricas vão resolver produzir menos no próximo ano, vão produzir menos, vai ter desemprego, e isso vai empurrar o produto de volta para cá. Ou o contrário, se por alguma razão o produto for menor, reduzir o produto, nesse caso aqui, então, digamos que vai para Y0, o consumo é isso aqui, né? O consumo vai reduzir também, reduzir o produto, reduzir o consumo, porque o consumo é função do produto, mas o investimento continuou. A economia está parando, mas o investimento está alto relativo ao que estava antes. Então, e isso aqui não foi, e essa quantidade, esse investimento aqui, então o dispêndio, para o que acontece aqui, o dispêndio está maior do que o produto. O país está gastando coisa que não tem. Então, isso vai fazer os preços subirem. O único jeito de eu aumentar minha produção é contratar trabalhadores que já estão trabalhando em outros lugares, vou subir os salários, eu vou ter que comprar terras que já são de outras pessoas, já estão sendo usadas, e aí isso vai arrefecer o nível de atividade da economia, que os preços vão ficar mais caros, tudo vai ficar mais caro, e aí... Bom, ao contrário, vai arrefecer, vai esquentar a economia e vai fazer a produção aumentar de novo. Desculpa, confundi. Vai esquentar a economia, né, porque vai ter competição, né, para produzir mais e vai voltar. O ponto importante aqui é esse, que é um equilíbrio. Quando você está na linha de 45 graus, é um equilíbrio, o produto é igual ao dispêndio. Mas aqui que vem o problema, esse aqui que é a questão. Suponha, então, aqui o Y1 é um equilíbrio. Tudo que é produzido é consumido. Mas suponha que a economia tenha capacidade ociosa. Então, esse Y1, só porque é um equilíbrio, não quer dizer que está
produzindo tudo que pode, tem gente que está desempregada, tem lojas fechadas, tem fábricas que estão funcionando só meio turno. E, pela visão liberal, eles falariam o seguinte: não se preocupe com isso, porque se isso está acontecendo, os preços desses fatores produtivos vão estar baratos e os investidores vão aproveitar e vão contratar eles e produzir mais. E aí a economia sozinha vai fechar esse hiato entre o potencial e o atual. Só que o Keynes diz não necessariamente. Às vezes os preços são rígidos, não refletem essa abundância, os preços não caem, eles não podem cair, o preço da mão de obra, por exemplo, não pode cair. Então, esse mecanismo do preço não vai funcionar, e além disso, a psicologia empresarial, os espíritos animais pode não reagir. Então, o que está faltando é isso aqui, é essa quantidade de demanda que está faltando. O país poderia produzir esse produto aqui, mas falta essa quantidade de demanda, de dispêndio. Na verdade, o país só está aqui, a demanda está abaixo do que seria o potencial. E aí que vem a solução keynesiana. Os consumidores, eles só olham para a renda, então eles estão reagindo, mas o problema é esse investimento aqui que está pequeno. E como você não pode obrigar os investidores a fazer, você pode até tentar fazer estímulos, e aqui tem empréstimos baratos do BNDES, aqui tem incentivos fiscais, subsídios do governo, e governos fazem isso, mas geralmente uma crise, os espíritos animais, talvez isso não resolva. E aí o que a gente fala, então, o que precisa é isso aqui. Vamos fazer de novo aqui. Tá vendo? Precisa disso aqui. Essa demanda que está faltando aqui, o governo pode gastar. O governo pode aumentar os seus gastos. Então, como é que ele faz isso? Ele faz um programa de construção de viadutos nas cidades, um programa de emprego, programa de facilitar abatimento de imposto para várias atividades. Então, esses gastos de governo gerariam essa demanda que estava faltando. Então, essa aqui que está o gasto keynesiano. Uma coisa que eu acho que eu botei aqui, né? Deixa eu ver. De novo, é aquilo que eu falei antes. Isso pode parecer... Poxa, então é fácil. Por que a gente tem crises? Governo gastar é a coisa mais fácil que tem. Aliás, no Brasil sempre foi o contrário, porque governos gastam demais. Então, a gente devia estar sempre no produto potencial. O país está aqui em Y1 em vez de Y2, essa é a definição de uma crise. Uma crise é isso, é que você que tem desemprego, que tem falência, que tem escassez. É diferente dizer, o nosso Y1 é muito pequeno, nosso potencial é pequeno, a nossa economia é pequena. Isso é pobreza, isso é ser pobre, isso é um país que não ser desenvolvido, é um problema de desenvolvimento. O crise é a distância entre o Y1 e o Y2. É o equilíbrio da economia está quão abaixo do que ele poderia estar hoje. Poderia já, dado que ele já tem de capacidade instalada. Então, se realmente tem uma capacidade ociosa muito grande, aí o governo gastando leva o país, esse remédio keynesiano pode levar o país do equilíbrio insuficiente para o seu potencial. E isso seria a política keynesiana funcionando bem. Agora, um problema que pode ter é se você está fazendo um diagnóstico errado. Suponha que o Y1 já está mais ou menos aqui, já está próximo do potencial, e por alguma outra razão tem uma crise internacional, alguma coisa assim, e aí você diz, a solução para isso é fácil, faz uma solução keynesiana, aumenta o gasto do governo. Você vai aumentar o gasto do governo e vai aquecer a economia, o produto vai ser maior do que o Y2. No entanto, sabe,
a demanda vai ser maior, né? A demanda vai ser maior, tem muita gente querendo investir, querendo consumir, mas não tem os produtos. E aí isso vai gerar inflação. O jeito daí de resolver isso o que resolve isso é a inflação, aumento dos preços. Então, um remédio keynesiano bem aplicado pode funcionar, tem evidências históricas de situações em que funcionou. A mais marcante é justamente na Grande Depressão. Tem uma aposta do mundo, especialmente dos Estados Unidos, nisso agora. Se vocês quiserem ler alguém que esposa essa visão de maneira bem contundente todo dia, leia no New York Times o Paul Krugman. Paul Krugman é um economista muito famoso, é prêmio Nobel, mas hoje em dia ele é basicamente um desses comentaristas políticos, e ele está no New York Times, e ele é keynesiano de carteirinha, e ele está dizendo assim, ele já na crise de 2008, mesmo quando o Obama fez gastos keynesianos, ele tem que fazer mais, tem que ser mais, faz mais, e ele está recomendando isso agora, mas ele acha pouco, né? O Biden vai fazer 1,9 trilhões vão ser injetados na economia dos Estados Unidos. O Brasil vai sentir isso, porque isso vai aumentar a demanda americana por produtos brasileiros, né? A gente exporta muitos produtos para os Estados Unidos e vai aquecer a economia como um todo. Mas tomara que seja, né? A aposta é que, dado tudo que aconteceu nos últimos 2 anos, a economia americana está muito abaixo do seu potencial. E que os investidores americanos ainda não estão com os espíritos animados o suficientes e por isso precisa o governo. Um liberal diria, não, a economia vai resolver isso sozinho. A crise está acabando, tem vacinas, vários empresários estão de olho, estão percebendo isso, e os salários e aluguéis e os juros está baixíssimo, excelente hora para investir, eles vão pensar, e eles mesmos vão investir, não precisa o governo fazer isso. Então, a gente vai saber qual dessas visões está correta mais para frente. Professor, Diga. Pode explicar de novo por que Y1 é ruim? Tá, o Y1, ele a princípio ele não parece ruim, né? Porque ele é um equilíbrio. O país está produzindo uma certa quantidade e existe demanda por tudo que é produzido. Então, só que o Y1 não é a capacidade absoluta do país, a capacidade instalada. É Y2. Então, tem fábricas funcionando só meio turno, tem um monte de apartamentos e lojas, escritórios que não estão alugados. Isso está acontecendo hoje no Brasil. Você vai em qualquer setor de negócios no centro da cidade, centro de São Paulo, centro de Rio de Janeiro, aqui no Brasil também, tem muito escritório fechado, simplesmente fechado, eles não conseguem alugar, porque os espíritos animais estão reduzidos, não tem ninguém querendo abrir negócios novos. Então, existe a capacidade de produzir, mas ela não está sendo usada em Y. Então, por isso que é ruim. Então, o que isso quer dizer? Para a gente ver que realmente é ruim. Isso quer dizer que tem gente desempregada. Tem gente que tem título e capacidades e aptitudes de engenheiros e economistas e contadores e médicos e eles estão desempregados ou estão subutilizados, estão vendendo suco, estão dirigindo Uber. Tem fazendas que já estão preparadas, já estão cercadas, mas não estão sendo usadas. Então, o produto potencial é isso, seria essa capacidade produtiva instalada. Não é potencial no sentido assim esse garoto tem muito potencial, se ele treinar durante 20 anos ele vai ser um grande alguma coisa. Esse potencial não existe ainda, é possível, mas não existe. O nosso potencial Y2 já existe. São prédios construídos, tratores que estão prontos, já estão na mão dos fazendeiros, mas eles não estão usando. Terra que está na mão dos fazendeiros,
preparadinha, mas eles não estão usando. Então, por isso que Y1 é ruim. Porque isso está afetando a vida das pessoas. Gente que não está trabalhando, está recebendo menos. Então, se esse Y1 for muito abaixo do que Y2, pode ser uma crise muito severa. Aí a questão é, o que vai fazer a gente levar, então, essa economia Y1, que é um equilíbrio, precisa de um choque. Equilíbrio quer dizer que está parado ali, não vai ficar nesse ponto, a não ser se alguma coisa mudar. E aí aqui que vem, daí o que o keynesiano fala, o que precisa de fazer para levar essa economia que está subutilizada de Y1 para Y2 é esse gasto do governo aqui, esse giro. Porque o investimento não vai fazer isso. Porque os investidores dependem de espíritos animais e os espíritos animais estão achatados nesse momento. A visão liberal diria, não precisa fazer isso porque não tem isso de espíritos animais. Os investidores são racionais, eles são maximizadores. Se realmente existe condições boas para investir, se os preços dos salários, dos aluguéis e dos empréstimos estão baratos, algum investidor vai perceber isso e vai investir. Então, sozinho, esse investimento vai aumentar e empurrar essa curva para cá. Não precisa o governo fazer isso, porque o governo é mau investidor, aloca maus recursos. Então, essa que é a ideia. Essa que é a diferença de opiniões na visão clássica e visão keynesiana. Tá. A chave nessa coisa keynesiana, nessa história keynesiana, é essa aqui. É que na crise está faltando investimento, que depende das expectativas, que depende dos espíritos animais, né? Isso, expectativas é uma relação com o futuro. Então, depende prever o futuro. Prever o futuro é difícil. E também depende de saber o que os outros vão fazer. Porque é muito assim, não é assim? Quando um empresário está pensando, puxa, será que essa é a hora de investir? Será que é a hora de expandir meu negócio? Será que é a hora de abrir um restaurante? Será que é a hora de abrir meu salão de beleza? Será que é a hora de contratar mais trabalhadores? Será que é a hora de fazer uma nova tecnologia? Então, são investimentos, né? E aí, o que ele vai consultar? Ele vai consultar, assim, o que eu acho que vai acontecer com a economia do futuro? Isso é difícil, porque não depende só do Brasil, depende do resto do mundo. O que a China vai fazer? O que os Estados Unidos vai fazer? Vai ter nova pandemia? Vai resolver essa pandemia? Então, expectativas são difíceis. E, além disso, envolve imaginar o que os outros estão pensando. Mesmo se você diz assim, ó, eu acho que a situação está ótima para o futuro. Os próximos 10 anos, a gente está saindo de um ciclo de baixa e vai vir um ciclo de alta, né? A economia tende a ter esses ciclos. Só que, se você achar que... Mas ninguém está vendo isso, então, se eles não veem, eles não vão investir, e aí realmente não vai acontecer. Vai ser uma profecia autorrealizável. Então, eu também não vou investir. Então, o que eu estou querendo dizer é só que é complicado essa questão de expectativas. Não tem um jeito rigoroso de medir. Isso aqui é só um exemplo. Isso é um livro que saiu não muito tempo atrás de 2 prêmios Nobel em economia, Akerlof e Schiller, e o livro é exatamente sobre isso. O nome chama Espíritos Animais, como a psicologia humana determina a economia e por que isso importa para o capitalismo global. Então, essa ideia de que a economia tem essa coisa de essa psicologia coletiva. Se todo mundo está achando que vai ser um período bom, e aí as pessoas investem, aí realmente pode acontecer, ou o contrário. Tá, aí nessa briga que tem, a gente diz, mas quem que está certo? Os keynesianos estão certos, os liberais estão certos? Eu imagino que a maioria de vocês já estão, enquanto eu estou falando assim, estão pensando assim, o keynesiano está certo. O vídeo era um pouquinho isso, né? O vídeo que a gente viu, você repara que todo mundo gostava do Keynes, eles achavam ele o máximo e tudo, e o Hayek, assim, ninguém sabia bem quem ele era e não gostava muito dele. O Keynes era um sedutor e carismático.
E eu imagino que vocês tenham sido meio seduzidos, porque realmente é essa noção de que, poxa, mas tem uma crise, o governo tem que fazer uma coisa, o governo tem que interferir, o governo tem que gerar demanda, o mercado não, o mercado é malvado, o mercado é capitalista, o mercado é ganancioso, mas pense bem, quer dizer, né, não pule a conclusões muito rápidas. Tem eventos em que remédios keynesianos funcionaram, tem eventos históricos em que deu muito errado. Então, provavelmente, assim, tem contextos, né? Agora, nesse debate, uma coisa muito importante é isso que está aí, multiplicador de renda. Essa ideia que também é muito intuitiva, mas nem sempre é tão simples assim, de que se o governo gastar, isso realmente vai ativar a economia. Isso vai gerar essa demanda agregada que a gente chama. O governo gasta, por exemplo, aqui, com a crise de 2008, o Barack Obama implementou um pacote de estímulo fiscal de 800 bilhões. Ele fez um de 800 bilhões. Repara, o Biden, esse ano, está fazendo um que é mais do que o dobro, que é 1,9 trilhões. Então, o Obama fez, o Biden fez, mas o que está por trás disso é essa crença, essa expectativa de que esse gasto vai gerar demanda agregada. Esses 800 bilhões, 1,9 trilhões vão parar na mão de empresas, pessoas, essas pessoas vão gastar, vão contratar outras pessoas, vão alugar tratores, vão alugar escritórios, e aí vão contratar outros trabalhadores, e esses trabalhadores vão receber esse dinheiro e vão gastar, e aí esse gasto vai se multiplicar. É muito intuitivo. Eu vejo que as pessoas aqui no Brasil falam muito eles fazem assim, eles falam rodar a economia. Um gasto do governo vai rodar a economia, vai rodar de alguma forma. É um pouquinho isso, essa noção de multiplicador. A gente já viu isso antes, em outro contexto. A gente viu que, quando a gente viu economia monetária, a gente falou assim, se o governo tem aquele R, ele tem uma regra que os bancos, quando recebem um depósito, tem que manter parte em caixa disponível para os depositantes tirarem, mas o resto os bancos podem emprestar dinheiro que eles tomaram emprestado, então estão criando dinheiro. E esse R, o menor que ele era, o maior que era o efeito de geração de dinheiro. Então isso aqui é parecido, mas isso aqui não é via sistema bancário, isso não é só em cima dos depósitos. Isso aqui o governo gasta, geralmente o comum na Grande Depressão era grandes programas de obras, de construção de barragens, de estradas e infraestrutura, que emprega muita gente, e aí esses 800 milhões estão indo parar na mão de trabalhadores, de empresários que vão gastar na economia. Mas repara o que pode acontecer aí. Esse pode ter um impacto muito pequeno. Se esse dinheiro for parar na mão de muitas pessoas, mas essas pessoas estão dizendo assim, que bom, depois de 5 anos eu consegui um emprego, o empresário diz, puxa, então o governo fez esse programa aqui, eu peguei dinheiro emprestado muito barato com ele. Só que a economia está ruim, eu não vou empregar isso aqui, os trabalhadores dizem, eu recebi meu salário, mas eu não vou gastar, vou poupar isso aqui, porque a gente está no meio dessa crise, esse negócio que o governo está fazendo, não sei se vai funcionar, melhor guardar esse dinheiro. Então, a economia não está rodando tanto. Né? O efeito daqueles primeiros 800 bilhões, agora desses 1,9 trilhões, não está gerando mais demanda, que vai gerar mais demanda, que vai gerar mais demanda. O efeito está sendo pequeno. Então, a pergunta é essa. O multiplicador é grande ou é pequeno? E isso é um debate muito grande e muito controverso na economia. Tem várias pessoas... E não é absoluto, assim, depende do contexto. Assim, nos Estados Unidos, hoje, o multiplicador é grande. Em 2008, naquele contexto, o multiplicador... Quando a Dilma fez o estímulo dela em 2010, mais ou menos, 2012, lá o multiplicador seria grande. Então, sabe, depende das expectativas das pessoas, do contexto econômico, de quão longe a economia está do potencial ou não. E é engraçado que seja tão controverso, que você pensaria que isso seria uma
pergunta fácil de responder. Fala para os economistas pegarem os dados, olharem e ver se o multiplicador é 5 ou é 2. Ou seja, a gente vai ver na matemática dele aqui agora, mas o ponto, eu quero realçar esse aqui, que é um ponto controverso. Depende de quem você perguntar. Então, a gente já vai ver a matemática disso aqui, mas a ideia... Tudo isso aqui eu já falei. Bom, aqui está a visão clássica. A visão clássica seria o seguinte, é que o governo, quando o governo gasta, ele está empurrando esse gasto do governo, não está gerando mais demanda, ele gera mais demanda, porque o governo está gastando, mas ele reduz ao mesmo tempo a demanda privada. Ele está gerando mais demanda por um lado, mas está tirando por outra. Então, é o que chama do crowding out. Então, Ei, professor. Diga. Parando para analisar, parece que essa visão keynesiana para os empresários assim pode ser um pouco ruim também, né? Porque se o governo injeta dinheiro na economia, provavelmente poderá aumentar mais a concorrência, então quebrando empresas antigas e desvalorizando os produtos, né? Porque tem mais produto sendo produzido, então vai desvalorizar mais. Obrigado. Então, É isso que eu estava tentando dizer e você colocou melhor do que eu. Então, é isso que é esse efeito crowding out. É o que está no penúltimo aqui. O gasto do governo desloca a atividade privada. Então, o governo vai dizer assim, eu preciso estimular o setor de calçados, aí ele vai criar nova produção de calçados, que realmente vai gerar mais empregos, mas aí a produção antiga, talvez em outra região, teve mais competição e no final ficou no 0-0. O que tem essa nova que cresceu, mas a outra caiu e todo o gasto do governo não gerou esse efeito multiplicador. Então, é exatamente isso que você falou. Obrigado. Está aqui. Claro que não é isso. Uma solução keynesiana não é exatamente isso, mas a ideia está clara, né? E aqui está meio que uma crítica, né? Porque ele está dizendo assim, ele está gerando essa atividade nova aqui, esse dinheiro. O que é isso? Isso, na metáfora, ele jogando dinheiro, é fazer um programa de obras, contratação, auxílio emergencial, várias outras coisas. Esse dinheiro vai parar na mão dessas pessoas aqui, que vão gastar. Isso vai gerar mais demanda, vai gerar empregos, vai gerar mais atividade econômica, retorno para investimentos, vai estimular mais investimentos. Mas aqui está uma crítica, né, aqui e um pouquinho isso que foi dito agora, deslocando. Talvez essas pessoas vão gastar mais, mas você pode estar deslocando atividades econômicas que já existem. O Keynes, essa crítica aqui dizendo, mas isso aqui alguém vai pagar por isso. Quando você cria dinheiro assim, dinheiro não cresce em árvore, né? Como sua avó fala. Se o governo imprimiu esse dinheiro, ele gerou do nada, isso gera inflação. Alguém vai pagar isso, a população vai pagar isso via inflação. Aí o Keynes, o que ele respondia quanto a essa crítica, é dizer, sim, mas isso só vem no longo prazo. A gente está no meio de uma crise aqui, desemprego, sofrimento, falência. O maior problema agora não é inflação, não é dívida. Dívida é um problema de longo prazo, a gente resolve no longo prazo. Aí o Keynes falava assim, e no longo prazo nós todos vamos estar mortos. Então vamos resolver esse problema aqui. Então, vamos ver aqui, eu quero mostrar a matemática. Assim, qual que é o tamanho do multiplicador? O que determina se o multiplicador vai ser grande, e aí uma solução keynesiana pode funcionar, ou se o multiplicador vai ser pequeno, e aí esse gasto do governo vai gerar distorções, custos, inflação, dívida, mas não vai tirar o país da crise. O que determina o multiplicador? Então, a ideia do multiplicador é isso. O governo contrata uma empreiteira lá no meio de uma crise para construir uma estrada. A empreiteira contrata 7 mil trabalhadores que estavam desempregados.
Agora tem esses 7 mil trabalhadores que têm dinheiro. Eles vão no supermercado, vão andar de ônibus, vão, sei lá, comprar automóveis, comprar geladeiras, que não, e aí as fábricas, então, vão contratar, e etc. E aí, esse seria o efeito multiplicador. Qual o tamanho dele? Então, vamos ver isso aqui. Então, a premissa está aqui. Suponha que o governo gastou 100 milhões, o que está pequeno, né, para um estímulo, mas suponha 100 milhões de reais, e suponha que a propensão marginal a consumir da economia é 0,8. Então, no primeiro momento, o governo gastou 100 milhões de reais, a renda e a demanda, ou a renda aumentou 100 milhões de reais, que o próprio governo jogou esse dinheiro lá. Aí as pessoas vão, esses 100 milhões de reais vai parar na mão de trabalhadores, de empresários, de funcionários, todo mundo mais da população, que vai gastar 80 milhões, vai para restaurantes, vai para o supermercado, faz viagens, o resto é poupado. E aí, esses 80 milhões que foram parar na mão dos donos de restaurantes, donos de viagens, etc., também vão gastar, e assim por diante. Então, cada rodada dessa está adicionando, então pega 100 milhões iniciais, daí os 80 que foram gerados, os 64, 51. Faz essa soma total e vai dar um certo valor. Tem um jeito, em vez de ter que fazer um por um assim, tem um jeito de fazer, que é simplesmente essa fórmula aqui. 1 sobre 1 menos C, onde C é essa propensão marginal a consumir. Então, está aqui, ó, o gasto inicial, que para a gente é 100 milhões, 1 sobre 1 menos 0,8, então 100 aqui, 1 sobre 0,8, que é, então, no denominador fica 0,2, 1 sobre 0,2 dá 5, então deu 500. Então, a soma desses 100, mais 80, mais 64, mais 51,2, e se eu continuasse isso até chegar muito pequeno, muito próximo de zero, e eventualmente ia chegar, deu 500 milhões. Então, o multiplicador é 5, nesse exemplo aqui. O multiplicador é 5. Então, esse é um multiplicador alto. Né? Um gasto do governo gera 5 vezes aquilo em atividade, em demanda. Imagine, o Biden vai gastar 1,9 trilhões, digamos, seja 2 trilhões. Se isso multiplicar por 5, então vai ter um efeito multiplicador, o total vai ser 10 trilhões, vai ter um aumento de demanda de 10 trilhões. Então, eu acho um pouquinho assustador isso. Assim, será que a economia vai reagir, vai ter produtos, ou será que isso vai gerar inflação? Esse é um dos debates que existe hoje em dia. Agora, repara o que acontece aqui. O maior que for a propensão marginal a consumir, o maior que vai ser, suponha que seja 0,9 em vez de 0,8. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que as pessoas vão consumir 90% de um aumento de renda, e não só 80%. É uma população mais gastadora, mais consumidora do que a de 0,8. Tem maior propensão marginal a consumir. Isso poderia ser ruim, porque quer dizer que as pessoas poupam menos, mas numa crise é bom, porque daí, em vez de 0,2 aqui seria 0,1, e o multiplicador seria 10, 1 dividido por 0,1 é 10, então aqueles 100 milhões iniciais não teria dado um estímulo, uma demanda adicional de 500, mas teria sido de 1.000. Né? Então, depende da propensão marginal a consumir. Agora, o que pode acontecer é que, se, na verdade, a propensão marginal a consumir é mais baixa, as pessoas estão receosas, ninguém está acreditando muito naquilo, e as pessoas estão dizendo, o governo botou esse dinheiro, eu até consegui um emprego, estou com uma renda maior, mas eu vou poupar isso aqui. Eu não vou consumir porque vem um período difícil aí pela frente, os investidores também, a gente está conseguindo um contrato do governo, estou construindo uma estrada aqui, mas eu não vou investir em outros negócios porque eu acho que a situação está ruim. Aí o efeito multiplicador talvez seja baixo, tá? Seria mais próximo a 1, seria 1,5, por exemplo. Então, todo aquele esforço do governo estaria gerando pouca atividade econômica.
E o debate é esse: o multiplicador é alto ou é baixo? E aqui tem, então, uma discussão. Bom, um outro jeito de escrever o multiplicador é esse aqui. 1 menos C, C é a propensão marginal a consumir. Se eu estou tirando a propensão marginal a consumir de 1, eu tenho a propensão marginal a poupar, que é 1 sobre S. Então, se as pessoas têm baixa propensão a poupar, se eles recebem um estímulo do governo, um estímulo keynesiano, e a propensão a poupar é baixa, aí o multiplicador vai ser alto. Mas um problema, isso que foi feito um comentário lá na frente, isso que eu quero discutir aqui embaixo, é esse paradoxo da frugalidade. O paradoxo da frugalidade é o seguinte, é que, do ponto de vista individual, assim, para você na sua vida, poupar é muito bom. Poupar é previdência, poupar é... Adam Smith tem uma palavra boa para isso, é prudência. Prudência. Quando Adam Smith fala prudência, ele quer dizer isso. Prudência é um excelente traço. Pessoas prudentes nesse sentido de pensar no futuro, ser prudente para as coisas que podem acontecer no futuro, vão ser mais felizes e fazer mais do que as pessoas que não fazem isso. Do ponto de vista individual, sua avó falava isso para você, sua avó estava certa. E eu reiterei isso várias vezes aqui, tem que poupar é importante. Mas numa crise, aqui que está o paradoxo, numa crise e no nível do país, um país que poupa muito, numa situação de crise, e faz sentido, né? Eu estou no meio de uma crise, eu não sei o que vem aí esse ano, que vem próximo ano, então eu quero poupar, eu quero ter essa segurança. Do ponto de vista individual, essa lógica é absolutamente correta. Mas aí, se todo mundo faz isso, a economia não vai ter atividade, o multiplicador vai ser baixo, o remédio keynesiano do governo não vai funcionar, e aí vai ser ruim. Esse é o paradoxo da frugalidade. Então, no fim, é um pouquinho a questão dos espíritos animais, né? Os espíritos animais é que fazem, de certa forma, a propensão marginal a consumir ser baixa, os investidores serem receosos, etc. Professor, quanto maior o multiplicador, maior a inflação? Não é maior inflação. Quanto maior o multiplicador, o maior que um estímulo do governo vai gerar atividade na economia. Agora, inflação é, para o governo fazer esse estímulo, de onde que ele tirou dinheiro para fazer isso? Ele está ou pegando dinheiro emprestado ou está gerando esse dinheiro. E aí, isso no futuro pode gerar inflação. Numa economia normal, se a economia não tivesse em crise, com certeza isso ia gerar inflação. Se você simplesmente sai gastando mais assim. Numa crise, se realmente o país está abaixo do seu potencial, talvez não gere inflação. Porque o país tem essa capacidade instalada toda, no momento que essa demanda que o governo está gerando começa a agir, a demandar coisas, o país simplesmente produz mais. Mas se o país não tem capacidade produtiva subutilizada, e o governo gera demanda, essa demanda vai começar a agir, mas não tem de onde os produtos virem. Então, tem mais gente querendo comprar os tratores que existem, os automóveis que existem, os cortes de cabelos que podem ser feitos. Então, todo mundo vai aumentar o preço. O dono do trator, o barbeiro, vai aumentar os preços e aí gera inflação. Então, depende da situação, né? Ou seja, eu ia dizer isso aqui. Em geral, o governo não deve sair gerando demanda à toa, emitindo dinheiro, aumentando a oferta de moeda, porque isso é inflacionário. Agora, numa crise, talvez esse seja o menor dos problemas. E seja perfeitamente fácil de lidar com ele. Então é isso. Eu tenho mais um tema, só fazer esse resumo aqui. Acho que não preciso fazer, porque isso é o que a gente falou. Acho que está aqui, porque na apostila está assim. A análise keynesiana é essa. Falta demanda, a economia está aquém do seu potencial. A razão é que falta investimento, especialmente falta investimento, e falta investimento por causa dos espíritos animais. E a solução, nesse caso, é o governo investir. Isso foi feito, eu já mencionei isso já, né? Isso está na apostila. Em 2009, o Brasil tentou fazer isso,
com estímulo à demanda de automóveis, tinha vários programas facilitando. E a ideia era, o pensamento era, se a gente facilitar, estimular as pessoas a comprar automóveis, geladeiras, linha branca, fogão, etc., isso vai gerar as fábricas vão empregar mais, e daí vai ter mais renda, mas lá não funcionou. Foi um caso em que não funcionou. A análise clássica diz, não precisa fazer isso, governos não devem agir assim. A própria economia tem os sinais, quando a economia entra em crise, vários preços caem, e isso estimula os empresários a investir, e esse investimento tira as pessoas da crise. Claro, é doloroso, gera falências, gera desemprego, e pode demorar às vezes, mas a economia se autocorrige e ela faz isso melhor do que governos fazem. Governos, às vezes, agravam a crise. É muito comum isso. Só reiterando um ponto que a gente viu no passado, no Brasil tem problema de poupança baixa, né? E crescimento baixo. Então, o Brasil investe pouco. O investimento no Brasil, não sei exatamente que ano é isso, mas deve ser mais ou menos, agora deve ser, antes da pandemia, 18% a 19% do PIB. O próprio países latino-americanos têm investimento maior do que o Brasil, e a China muito maior, né? Então, quando a gente for falar sobre a economia brasileira, esse vai ser um dos grandes problemas. Como que o Brasil pode aumentar o seu nível de investimento? O Brasil tem muitas oportunidades de investimento. Então, como fazer com que esse investimento aconteça, e para fazer isso precisa de mais poupança. Tem um sumário comparativo, eu não vou ver isso. Deixa eu acabar só com isso aqui. Isso aqui é uma coisa que leva 2 minutos. Curva de Phillips. Curva de Phillips é esse economista chamado Phillips, lá na década em 1958, no pós-guerra. Ele olhou e notou que havia uma relação inversa entre desemprego e inflação. Quando o desemprego é baixo, ou seja, a economia está aquecida, tem muita inflação, e quando tem alto desemprego, baixo crescimento, aí tem baixa inflação. Então está aqui, essa é a curva de Phillips. O ponto dela é que ela é negativamente inclinada. Como é que ele chegou a essa conclusão? É meio keynesiano a ideia, mas é só de olhar os dados, ele viu que quando a inflação está alta, o desemprego está baixo, quando a inflação está baixa, o desemprego está alto, e faz sentido isso, né? Se o desemprego está alto, é que não há demanda por trabalhadores, por máquinas, por capital, então os preços caem. Então, preços caem é a definição de inflação baixa. E a ideia seria o seguinte, que um país meio que pode escolher aonde que ele quer estar nessa curva. O que o país quer? Ele quer estar... Você não pode ter as duas coisas. O que você gostaria, o país ter, você gostaria de um desemprego baixo e inflação baixa. Você gostaria de estar aqui, né? Você gostaria de estar em algum lugar aqui próximo do zero. Mas você não pode. Se você quiser um desemprego baixo, você tem que aceitar mais inflação. Os dois são ruins. Mas se você quiser uma taxa de inflação baixa, você tem que aceitar um desemprego maior. Então, aí, tipicamente, você vai querer estar em algum lugar aqui no meio, né? Essa seria a ideia. Então, vamos ver graficamente como é que é isso. Ver rapidamente isso aqui, daí na próxima aula a gente vê melhor. Supõe aqui que aqui está a oferta e demanda, curva de oferta, curva de demanda. Esse é o equilíbrio, preço de equilíbrio, quantidade de equilíbrio. E pensa isso aqui como oferta de mão de obra e demanda de mão de obra. Abre uma nova fábrica na cidade, tem esse investimento, isso vai deslocar a demanda para cá, eles vão querer contratar novos trabalhadores, e com esse mais emprego que foi gerado, mais
um novo equilíbrio veio para cá, aumentou o número de trabalhadores contratados, então aumentou a quantidade, mas isso aumentou o preço também. Então, aumentar a quantidade de trabalhadores é uma queda no desemprego. Então, uma queda no desemprego gerou inflação. Aqui é a inflação do salário, mas gerou inflação. Então, é nesse sentido que as duas coisas estão ligadas. Um país tem que escolher o que ele quer. Se ele quiser menos desemprego, tem que aceitar mais inflação. E os dois são perversos. Então, assim, um país como o Brasil, que teve muito sofrimento por causa da inflação, talvez queira aceitar mais desemprego do que inflação. Seria um jeito de pensar. Tá aí só para acabar, deixa eu mostrar aqui esses aqui são os dados que o Phillips olhou. Os Estados Unidos, veja o vermelho, de 1950 a 70. Cada ponto desses é um ano, tem a inflação e o desemprego, e ele olhou esses pontos vermelhos e disse, puxa, parece que tem uma curva negativamente inclinada. Você vê que essa curva verde meio que se ajusta a esses pontos. E, de fato, então, naquele período histórico, havia. Aí ele escreveu o trabalho dele, cunhou a expressão curva de Phillips, e na macroeconomia, muitas pessoas aceitaram isso. Só que daí, anos depois, veio esse período 71 a 84, que foi um período conturbado no mundo, você vê que a economia já não está mais seguindo a curva de Phillips. Ela não tem nenhum jeito de botar uma linha aqui e aproximar a maioria dos pontos. Ou seja, a curva de Phillips nem sempre vale. Quando ele fez, durante muito tempo, as pessoas aceitaram que isso era uma regularidade empírica. Sempre, em qualquer lugar, existe essa relação negativa entre investimento e inflação. Mas acaba que não é. Então, hoje, ninguém acredita tanto na curva de Phillips. Tem horas que a economia segue uma curva de Phillips, tem horas que não. Então, aqui tá 3 períodos diferentes. Então, de 94 a 69, esse é o período de Phillips. Veja, só o azul. Parece que tem uma relação negativa, mas esse outro período vermelho, de 70 a 80, não, e nem é negativo, pelo contrário, tem alguma coisa positiva. E o período mais recente aqui, recente não, desde 81 a 2012, a inflação não tem relação nenhuma com o desemprego. E o Brasil? Deixa eu botar a curva de Phillips do Brasil, aí eu acabo. Está aqui. Então, você vê que não tem curva de Phillips aqui, não tem uma relação. Claro, de 94 a 96 a 97, talvez, durante esses 3 anos aqui, uma relação negativa. O resto todo é emaranhado aqui. Então, a conclusão é que a gente não ensina mais em economia a curva de Phillips como uma coisa geral. É uma curiosidade. Então, deixa eu parar aqui. Alguém tem alguma pergunta sobre hoje? Então, tá bom. Então, vou parar aqui. A gente volta quarta-feira. E quarta-feira eu falo quando é que vai ser o controle número 4.